Boa tarde. Prosseguimos hoje a série de conversas com os principais partidos com atividade e organização no nosso Conselho. Depois do CDS-PP e Chega, o destaque de hoje para o PCP, Partido Comunista Português da coligação CDU. O PCP, recorde-se, completa este ano, no próximo dia 6 de março, 105 anos de existência. Está, portanto, a comemorar o seu 105º aniversário. É, por isso mesmo, a mais antiga força política organizada no Portugal Democrático. Em Braga, sede do distrito, o ato comemorativo, com jantar e animação, terá a presença de Margarida Botelho, membro do Secretariado e da Comissão Política, e realiza-se na sexta-feira, exatamente dia 6 de março, seguindo-se várias iniciativas de comemoração pelo distrito, nomeadamente Faf, Guimarães, Famalicão, entre outros. O PCP representa 3% do eleitorado português após as eleições de maio de 2025 e 3 deputados numa Assembleia da República que tem agora a representação de mais um partido à esquerda e 2 à direita política. Recorda-se, no mandato legislativo de 2015-19, o PCP, com o PEV e o Bloco de Esquerda, viabilizaram um governo PS minoritário, situação que não se repetiu após os resultados de outubro de 2019 e a não aprovação do Orçamento de Estado para 2022 levou à queda do governo e eleições legislativas antecipadas que, como se sabe, o PS venceu com maioria absoluta. O PCP, na coligação CDU, foi um dos partidos mais penalizados, perdendo então 6 dos 12 deputados da legislatura anterior, e o PEV não elegeu representação parlamentar. Com a queda do governo PS em 2024, nas eleições legislativas novamente antecipadas, devido a situações consideradas irregulares no governo e ao pedido de demissão do então primeiro-ministro António Costa, o PSD, em coligação com o CDS-PP, venceu com maioria relativa. O PCP, na coligação CDU, elegeu 4 deputados com 3,7% dos votos expressos. O governo minoritário da coligação PST-CDS-PP também não completou o mandato devido à situação que ficou conhecida como o caso Spinum Viva e, em março de 2025, um ano e um dia depois do PST-CDS-PP terem vencido as eleições legislativas que permitiam à AD governar, o governo caiu com a rejeição da moção de confiança que apresentou na Assembleia da República. Novamente, nas eleições antecipadas de maio desse ano de 2025, a AD voltou a vencer com maioria relativa e o PCP, na coligação CDU, elegeu 3 deputados. Atualmente, e de acordo com os habituais barómetros de opinião, o PCP está com uma percentagem de intenções de votos de 3,4%, a sexta posição, tendo em conta a configuração atual dos partidos com assento na Assembleia da República após as legislativas de 2025. Recordamos então, o PCP está representado na Assembleia da República, em autarquias locais e também no Parlamento Europeu. No distrito, no Círculo Eleitoral de Braga, nas eleições de 2025, não recuperou ainda o deputado eleito no distrito até 2019. Na autarquia de Braga, nas eleições de 2025, também perdeu o vereador municipal e manteve a sua representação na Assembleia, o órgão deliberativo. Como sabe, o PCP concorre com a sigla CDU, resultante da coligação com o PEV, Partido Ecologista Os Verdes, e tem um importante número dos seus membros empenhados no movimento sindical, levando por isso, algumas vezes, como vimos repetindo, a confusões sobre a atividade nessa área. No nosso Conselho, o PCP não tem representação nas autarquias locais e, para analisar a situação política nacional, distrital e concelhia, no atual contexto e nas perspectivas, e as perspectivas, aliás, para o ano em curso, é o objetivo do falar daqui. Por efeito, convidamos e temos em estudo Cristóvão Costa Carvalho, da Comissão Conselhia de Vieira do Minho, do PCP. Boa tarde, obrigado por terem vindo. Temos um PCP com mais que centenário, 105 anos, e, considerando os 51 anos de democracia, que vem dos 50 para os 3, ao longo destes 51 anos, e nas várias eleições, vem dos 50 para os 3 deputados na Assembleia da República. Boa tarde, e antes de mais cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alto A que nos estão a ouvir e também agradecer o convite, porque é sempre salutar quando são convidadas todas as forças democráticas, ainda que não representadas a nível conselhio, porque enriquece o debate democrático. À parte disso, e
não vamos estar a contestar, são factos inequívocos. A força do Partido Comunista reduziu-se, mas também as circunstâncias de 1975 e as circunstâncias de 2026 são diferentes. Entretanto, vemos emergir uma força à direita, exatamente, o mais radical, o populista, como alguns também chamam, e que aparentemente também colhe algum do eleitorado do PCP, ou acolhe algum do eleitorado do PCP. Isso, vamos ver, em 50 anos a demografia mudou. Muitas das pessoas que estavam vivas há 50 anos já não estão vivas hoje. Com certeza, muitos daqueles que passaram pela ditadura e pela repressão salazarista não iriam votar nunca no Chega. Sendo que também é muito inflamado esse discurso de que o voto direto veio do Partido Comunista para o Chega. Não é bem verdade, nem está bem documentado. Porquê? Muito do voto do Partido Comunista acaba por ser absorvido pela retórica do voto útil e acaba por cair no PS. Se calhar muito o eleitorado do PS e muito o eleitorado do PSD que tendeu para o Chega. Sendo que esse eleitorado do Chega, a maior parte dele, digamos 80%, nunca deixou de existir. Antes era infiltrado na ala mais direita do PSD e, sobretudo, no CDS, que chegou nos tempos áureos também a ter 12%, 13%, 14%. De qualquer modo, o PCP é uma realidade, tem perdido eleitorado e aparentemente influência social, ou na sociedade. É assim, eleitorado tem perdido, influência não sei se tem perdido, e não posso concordar porque para ver os efeitos do que aconteceu na greve. É verdade que não foi o Partido Comunista que a orientou nem a decidiu, mas foi o povo. E o Partido Comunista apoiou essa greve. E quando o Partido Comunista se envolve nessas lutas e está ao lado dos trabalhadores, demonstra inequivocamente o contrário. O Partido Comunista tem muita força social e é essa força social que vai fazer com que o eleitorado do Partido Comunista venha a aumentar. Porque também, como já expliquei no passado e volto a explicar, são fases históricas. Estamos numa fase, e dá para ver pela atualidade política que estamos a passar, a nível mundial estamos a tender para o individualismo e, sobretudo, para... digamos que as pessoas gostam de se reconfortar naquilo que acham mais fácil. Muitas vezes as promessas da direita são mais fáceis do que lutar contra as políticas que elas próprias nos são impostas e que sufocam os direitos, nomeadamente laborais, à saúde e à habitação, que quando ficarem mais asfixiados, as pessoas acabam por tender também para o nosso lado, para contrariar essa força. Mas não falha nada no PCP, nomeadamente o relacionamento com os eleitores, a comunicação para a sociedade? É muito fácil de fazer essa crítica e os resultados eleitorais parecem-nos demonstrar isso. Mas depois, ao mesmo tempo, nós vamos ver as redes sociais, os órgãos de comunicação. O Partido Comunista, se calhar, é o que melhor comunica. Consegue, só que lá está. O capital não vai permitir que o Instagram leve o algoritmo para o Partido Comunista. Um cidadão comum, quando está a fazer, digamos, scroll no seu Instagram, Facebook, como lhe aparece um vídeo do Partido Comunista, mas vai-lhe aparecer de Iniciativa Liberal e do Chega. É bom dizer para todos perceberem quando está a deslizar no telemóvel, digamos assim, aquilo não lhe vai aparecer vídeos, vai estar tudo reencaminhado porque há um algoritmo que é controlado pelas pessoas que financiam esses próprios partidos. O Partido Comunista é o antídoto disso tudo, e claro que não vai aparecer, nem é conveniente que apareça. E a verdadeira força vem das bases, das pessoas, dos problemas, das lutas diárias nas fábricas, de rejeições de pacote laboral, da luta por uma habitação digna. E isso, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão perceber quem é que está do seu lado, porque também, certo é que o próprio Partido Comunista sabe reivindicar, eu usei o termo errado, sabe ir melhorando cada vez mais os seus aspectos e sabe que neste momento, a nível de informação, tem que utilizar outros meios que não eram utilizados anteriormente e saber utilizá-los. E eu noto que a nível de redes sociais o partido neste momento está a desenvolver um forte trabalho e, por outro lado, mas isso não é mencionado, a nível da juventude comunista, neste momento houve um incremento muito grande de novos militantes o ano passado. Foram cerca de 9 mil militantes da juventude que acreditam, e são esses que vão fazer diferença no futuro e na mudança do nosso país, e também que inevitavelmente irá trazer mudanças ao nosso distrito e ao concelho, que é aqui que nos trazemos aqui hoje. Também temos repetido aqui ao longo destas conversas que se vão realizando uma vez em cada ano, pelo menos com as conselhias dos partidos, mas vamos também aqui sempre repetindo
que a forma de comunicar do PC não será mais ajustada à realidade atual? Eu volto a dizer, eu acho que é ajustada. Quando combatemos os problemas e os notamos, é ajustada. Só que isso não passa para todas as pessoas. Digamos, vejamos uma coisa. O Partido Comunista agora não tem grande representação, é verdade. Mas tem um tempo de antena menor que aquela representação que tem. E isso já vem do passado. Na altura, o sujeito, que eu não gosto de mencionar nomes nem partidos, mas que começou com 1%, ele tinha 7 horas mais semanais que todos os militantes do Partido Comunista na televisão. Isso faz a diferença toda. Nós não falamos de má comunicação. Sim, está bem. E os outros nem comunicação têm, eles fazem comunicação por eles. Nós, no Partido Comunista, sabemos disso. A comunicação vem das bases, ia mostrando voto a voto, pessoa a pessoa, denotando os problemas, mostrando qual é que é a consequência. E nós sabemos bem que o sistema como está, o sistema capitalista como está montado, leva-nos a uma ratoeira sem saída. E nós sabemos bem que, quando isso acontecer, o Partido Comunista estará preparado para orientar e para ser o guia das pessoas. Mas tem que ser qualquer partido, isso passa-se não só com o PC, como com todos, o PC tem que ter uma linguagem ajustada à realidade atual. É isso, e isso não falha. Há os que referem-se, também se vem repetindo aqui, que o PCP mantém a linguagem do PREC, do início do processo revolucionário. Não concordo. O processo seguido ao movimento 25 de Abril. Não, é assim, vamos lá ver, os problemas na altura são os mesmos de hoje em dia. O problema do sistema capitalista já foi denotado por Marx no século XIX, é o mesmo de hoje em dia. Agora as nuances são diferentes. A força do mercado laboral já não está na fábrica e está muitas vezes no escritório. Mas não deixa de ser. E nisso o PC não ajustou a linguagem? Ajustou. Nós temos muitos dos militantes que nós temos de hoje em dia, é nova fábrica de mão de obra, digamos assim, que são as pessoas que trabalham nos escritórios. Eu próprio sou advogado e muitos dos militantes que temos vêm dessas bases, porque perceberam que o problema já não é o patrão e a fábrica, nem é os horários que eram lá feitos. Claro que ainda existem, e o mercado fabril, as pessoas que trabalham nas fábricas, que trabalham na indústria, na agricultura, são fundamentais e são pessoas que passam para a maior parte dos problemas, porque vêm das grandes empresas, sobretudo, que as asfixiam. Mas não é só, e o Partido Comunista soube se adaptar, acho eu. Agora, é como eu lhe disse, acho que os tempos atuais estão a ser complicados, mas também vamos ver, o crescimento do Partido Comunista não é assim tão curto, não é assim tão grande quanto isso, a comparar com outros partidos à esquerda. E, por outra banda, continua a ser a terceira força política a nível autárquico, sendo que algumas autarquias que se perderam, que isso sei que virá possivelmente à conversa, perderam-se porque houve coligações muito inesperadas, como, por exemplo, houve uma autarquia, está-me a faltar autarquia, foi lá embaixo, perto de Setúbal, que foi uma coligação com o PS, PSD, IL e CDS. Vamos ver, no fundo são todos contra os comunistas. É do passado e continuará a ser hoje. Agora, é esta diferença e é as autarquias comandadas pela CDU e a diferença que fez, que também vai fazer com que os eleitores voltem. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, perdemos a Câmara de Setúbal, mas faça o que aconteceu com as cheias que agora aconteceram. A bacia que foi criada em Setúbal pela autarquia CDU e que permitiu reter as cheias, foi um exemplo para todas as outras autarquias. E todos aqueles que agora não votaram CDU vão se lembrar disso no futuro. São pequenos exemplos, ou seja, a comunicação do partido é mais a prática que a faz. E a prática demonstra que, inequivocamente, somos muito diferentes dos demais, a ver-se até pelos casos mediáticos e os anos que estamos nisto. Temos de continuar a conversa e ir variando também, mas de qualquer modo, o PCP, como sempre também repetimos aqui, é confundido muitas vezes com os sindicatos, isto é, tendo militantes nos sindicatos, houve-se a referência que é um sindicato do PCP, a CGTP, a maior central sindical do país, que é uma central sindical do PCP. É um assunto recorrente. É um assunto recorrente, mas acho que qualquer comum cidadão português sabe que é distinto. A CGTP tem um enorme número de militantes, assim como o Partido Comunista tem, mas que são diferentes, muitas vezes são de um lado e do outro, mas têm a sua independência. A CGTP tem as suas lutas e representa os trabalhadores nelas sindicatos. E não só lá sindicatos, mas todos os trabalhadores
portugueses. Agora, por outro lado, o Partido Comunista identifica-se muito com a CGTP porque as lutas são idênticas, porque a CGTP está do lado correto dos trabalhadores e do povo português, e nisso o Partido Comunista não pode virar as costas, mas não são a mesma coisa, tem órgãos completamente distintos, tem pessoas distintas no seu comando e, a nível, acima de tudo, as pessoas... Mas tem então a influência do PCP, naturalmente, uma vez que tem não tem, assim, nós estamos a falar de influência do Partido Comunista. Não tem influência do Partido Comunista. Quem faz influência são as pessoas e as bases. Porque em partido poderia estar lá outra. Agora, se quem se identifica com a CGTP se identifica com o Partido Comunista, é muito provável, porque os ideais são os mesmos. Mas isto é aquela velha máxima. Tu só te identificas com quem é teu amigo. Não vais identificar com aquela pessoa com quem tu não te revês. E acho que neste momento... Agora, por outro lado, também vamos ser francos. Muitos daqueles que estão do lado da CGTP não são militantes comunistas, nem têm que o ser. Agora, também não é por deixar de ser militantes comunistas que nós vamos deixar de apoiar estas pessoas que estão do lado certo. Portanto, para as apoiar. O PCP continua a não concordar com esta ideia de que a CGTP é a chamada correia de transmissão. Não é correia de transmissão nenhuma. Não. A CGTP é a correia de transmissão dos trabalhadores portugueses. Não é a correia de transmissão do Partido Comunista. O Partido Comunista não precisa disso. O Partido Comunista precisa dos seus militantes, precisa de novos militantes, precisa de semear os seus ideais, para que um dia possam ser colhidos, porque tudo demora ao seu tempo. Também não estamos à espera de ter um crescimento estonteante como tem as fações de extrema-direita. Nós queremos um crescimento estruturado, também para que não aconteça aquilo que acontece na extrema-direita e nos casos que vem a público. Passamos bem a isso. Nós gostamos de ter militantes que sejam conscientes e que saibam aquilo que estão a defender, porque isso, e acima de tudo, mas... Queremos que as pessoas também ouçam os nossos ideais e que também sejam abertos a entendê-los, a compreendê-los e que participem também. Mas referiu há pouco que o PCP, durante o ano de 2025, viu na juventude um crescimento de mais 9 mil aderentes ou militantes. E como é que então... De acordo com as análises que se fazem das eleições, o partido mais à direita, considerado mais à direita, tem como um dos eleitorados que melhor capta o eleitorado jovem. Sim, por um lado sim. Não é uma contradição? Não, porque ao mesmo tempo também, vamos lá ver, eu noto muito, eu tenho 34 anos e noto que na minha geração poucos ligavam à política. E noto que as camadas mais jovens começam a ligar mais, muito para o mal, mas muitos também para o bem. E também lá está uma reação quando a extrema-direita acaba por crescer também. As pessoas sabem de onde têm que se refugiar e sabem quem verdadeiramente a combate. Não é o PS, não é o LIVRE, e desculpe o meu termo, nem é o Bloco também não. Então, do PS, agora, nós temos de ter noção que é realmente uma força comunista que é capaz de defender os ideais anticapitalistas. Porquê? Porque o capitalismo, quando está mal... tem sempre uma barriga de aluguer, que é o fascismo, mas não é de agora. E e retomando, e o eleitorado jovem também, e sobretudo mulheres, começam a perceber que a única força que verdadeiramente combate tudo aquilo que elas odeiam é o Partido Comunista e começam a aderir. Agora, é ambíguo? Mas quem mais perde, lá está, vai ser o eleitorado tradicional, digamos, PS, PSD, porque eu acho, e sinceramente aqui é uma opinião pessoal e que não vincula ao partido, acho que tendencialmente no futuro tem tendência para o Partido Comunista ter um forte crescimento, porque quando a situação agudiza, acabamos por recorrer ao hospital, não é? Mas essa diferenciação entre à esquerda, entre o PS e o PC, que o PC... episodicamente ou periodicamente ou em determinados momentos cola como um partido para a direita. Não é colar. No entanto, em 2015 foi da parte do secretário-geral do PCP, para quem tem memória disso, que o PS assumiu, não tendo sido o partido mais votado, recorde-se, assumiu, sendo a segunda força política do país, então, nos resultados, assumiu o apoio para que o PS pudesse formar governo. Olha, quanto à primeira consideração que teceu, que nós dizemos que o PS é um partido de direita, digamos assim, não retiramos nada do que dizemos.
Basta-nos ver aquilo que os sucessivos governos do função, PS foram fazendo. Mas foi e as privatizações. Foi um partido agora, da resistência vamos agora retomando a 2015. Em 2015, na altura, estávamos a ver uma situação de troika. Tinham sido cortados os salários, o subsídio de férias, tinham cortado as férias também, tinham cortado os dias, os feriados. Os direitos laborais o ordenado mínimo estava em 420 euros e na altura tinha que ser uma ruptura definitiva com aquela política e só era viável como? Viabilizando um governo que deitasse abaixo aquele governo de direita do Passos Coelho. Não nos vamos estar a enganar, nós nunca temos ilusões. Agora, o Partido Comunista, para fazer parte desse governo, e isto é muito importante que se diga, negociou certas condições. Por exemplo, se hoje existem creches... Não fez parte do governo. Nunca fez parte do governo, para começar, mas à parte disso, para aprovar certos orçamentos, tinha medidas que tinham que ser aprovadas. Uma delas, por exemplo, e que beneficia quase todos, mas que não se fala disto. Só não se paga hoje creches por medida do Partido Comunista. Só não se paga hoje manuais escolares por medida do Partido Comunista. E poderia linkar aqui mais 5 ou 10 que hoje temos dadas como adquiridas, que foram conseguidas nos governos da Geringonça e que foi por imposição do Partido Comunista. Digamos, tudo foi negociado. Se era o governo que queríamos? Não. Era o menos mau, digamos assim. Mas foi necessário naquela altura. Mas não nos enganamos, o PS é um partido de direita e vê-se não só a nível nacional, como transnacional, mas acima de tudo também a nível municipal. Nós estamos aqui a enganar. E isso não entra na equação da perda de influência eleitoral do PC, esses 4 anos? Claro que vai entrar. Porquê? Porque isto parte da desinformação. Se nós formos perguntar ao comum cidadão quantos é que sabem do que realmente se passou, ninguém lhe vai conseguir explicar e vão-lhe dizer que o Partido Comunista fazia parte do governo. O Partido Comunista nunca fez parte. Em certos orçamentos, ou absteve-se ou votou a favor, para impedir que não fossem rejeitados. O que agora, aliás, acontece, ninguém diz que o PS faz parte do governo do PSD. Ninguém diz isto. Mas acontece similar. E, ao contrário, o Partido Comunista fazia imposições de certas medidas que foram tomadas e que melhoraram consideravelmente a vida dos portugueses. Agora, se isso desgastou, mas isso sabe porquê? Foi aquilo que voltamos a falar, dos algoritmos, das televisões que são controladas pelo capital, aliás, até a própria RTP. Nós não temos comentadores de esquerda neste momento na televisão, é por isso que eu valorizo e agradeço muito este espaço que nos está a ser dado. Isto deveria haver em todas as rádios, porque se existisse, possivelmente lá está, o decrescimento do Partido Comunista não seria tanto. Ou se calhar até o inverso teria crescido, porque é uma questão de, lá está, quem não aparece não é visto. De qualquer maneira, deve procurar, se tem razões para isso, deve procurar mostrar-se também. Sim, olha, nós estamos a aproveitar este momento exatamente para isso. Mas por iniciativa própria, digo eu, sem esperar de ser convidado. Não será assim? Sim, nós fazemos por isso, tentamos dentro das nossas parcas possibilidades fazer isso, não é? Já tentamos ter pequenos momentos aqui em Vieira do Minho, até referir-nos aqui ao Conselho, de convívio entre os militantes e queremos, uma coisa que gostávamos muito de fazer, mas para isso precisamos também de lá estar, gostávamos de ter mais militantes, é verdade, mas queremos de começar a construir aqui umas bases sólidas, com os convívios, com reuniões, com plenários. Seria muito importante no futuro para que Vieira possa verdadeiramente ser representada, porque, digamos, Vieira neste momento não tem uma representação, o povo não é representado. Digamos, as elites, sim, o povo não é. Vamos lá já, antes apenas uma questão em relação ao distrito. Também o distrito de Braga, com concelhos importantes como Famalicão, Guimarães, além da capital, Famalicão, Guimarães, Barcelos, tem vindo a decrescer a influência do PC. Não vamos estar aqui, lá está, sentar aqui a arredondar, digamos assim. O decrescimento tem sido por todo o país. Agora, claro que cada um de nós tínhamos menos representação, tínhamos um vereador, acabamos muitas vezes por deixar de ter. E aconteceu isso em Braga, e aliás tínhamos ótimos vereadores, sempre tivemos em Braga. Guimarães também. Em Guimarães sempre tivemos ótimos vereadores, com um trabalho fantástico conseguido. Não foi reconhecido o seu trabalho, melhores dias virão, mas também acho que é nestes momentos que os povos perceberão. Uma provocação. Não seria em Braga, por exemplo, prudente, digamos, ter aceito o convite que foi feito à esquerda pelo PS? Não, estou-lhe a falar do PS à esquerda. Você falou um exemplo engraçado em Braga. Um dos vereadores do PS já está do lado direito.
Como é que nós íamos apoiar uma candidatura desta? Não poderíamos. Mas também é isto que mostra o eleitorado. Quem é que é a verdadeira candidatura de esquerda? Porque independentemente, as pessoas dizem, o quanto é a pessoa. Não é assim. Por trás de uma pessoa há um projeto político e por trás desse projeto político há financiamentos e há outros interesses escondidos. E no Partido Comunista isso não acontece e é de onde as pessoas podem rever. É pena que muitas vezes não vejam, mas tenho esperança que... E é por isso que também estou cá, porque acredito que no futuro irão ver isso. Em Via do Minho tivemos uma mudança de maioria no município. Nesta altura o maioritário é o PS. A CDU continua a não manter a representação que já teve na Assembleia Municipal. De qualquer maneira não deixa de olhar estes 100 dias, como que está agora a falar-se ainda na última Assembleia Municipal. Foi também um dos motos para o período antes da ordem do dia. Também o PC, em Via do Minho, tem estado atento, sem tomar posições. Sim, neste momento não podemos tomar posições, não nos foi dado esse poder pelo povo vieirense. Digamos que não, e temos um partido com atividade e atento. Continuamos a ter atividade, temos as nossas críticas e vamos levar a que muitas delas sejam discutidas, porque depois de tantas promessas de mudanças de governação cá na autarquia, vê-se que é mais do mesmo. Muitas vezes mudam a cara, mas os vícios continuam os mesmos. E muitas das promessas vão ser esquecidas, outras que querem fazer são as únicas que continuam a ser completamente ilegais. E nós estamos cá para denunciar e vamos estar cá sempre, tendo consciência que poderemos também ser construtivos se nos pedirem a nossa opinião e se quiserem ouvir o que se passa no Conselho verdadeiramente. Mas, concretamente, em relação a estes chamados primeiros 100 dias, que já passaram... Destes 100 dias, francamente, e também já falando isto a nível conselheiro do Partido Comunista, nós não estávamos à espera diferente, era isto que estávamos à espera, era lavar a cara uns aos outros, trocar acusações do passado, do presente e factos concretos e políticas concretas. Neste momento ainda não se viu nada. Por exemplo, o que se fala é muito burburinho. Vejo, por exemplo, o PS a falar agora da gestão dos resíduos e dos 800 mil euros que vai cobrar, sendo que o PS está perdido, parece-me, porque está a tentar cobrar coisas ilegais. Eu, como jurista, sei lhe dizer, e aconselho a todos os vieirenses com dívidas da água e de saneamento com mais de 6 meses a não pagarem nada, porque, a meu ver, está tudo prescrito. E o PS, a insistir nestas medidas ilegais, está a tentar lavar roupa suja e de forma ilegal, quando devia tomar medidas proativas, sim, para melhorar a vida dos vieirenses. Por exemplo, lutando pela municipalização da gestão da água, que era muito mais importante do que estar a tentar cobrar dívidas ilegais. À parte disso, vejo que continuam velhos vícios, chefes, nomeação de chefes para chefes... E muitas daquelas promessas que foram feitas não se vão concretizar, também sabemos que eram ilegais. Mas é natural que se façam ajustamentos quando haja uma maioria, sobretudo ao nível... Lá está, são opções, eu aqui volto ao início, são opções políticas. Com a CDU acho que isto não se verificaria, porque nós respeitamos, toda a gente trabalha, independentemente da sua cor política, das suas opiniões, da sua ideologia de género, seja do que for. E é triste ver que quem vier, independentemente da cor que temos, rodam as cabeças. E é o que acontece. E não deveria acontecer assim. E não venham com tretas que tem que ser assim, porque não tem. Isto é manter os velhos hábitos que nos trouxeram aqui à decadência em que está Vieira do Minho. De qualquer modo, Vieira do Minho, como Conselho de Interior, definido como de baixa densidade, com um PIB baixo, também com um rendimento médio baixo, continua com as chamadas dificuldades estruturais, ou os chamados problemas estruturais, nomeadamente as acessibilidades, as deficiências. E agora eu pergunto-me, daquilo que está a ser discutido, e já foi discutido nas Assembleias, e que vejo que vai ser discutido no futuro, dos problemas estruturais nada se discute. Não se fala da falta de médicos no hospital, de como aumentar esse número de profissionais de saúde, como reabrir o serviço de urgência à noite, de como implementar finalmente uma Nacional 103 que seja útil e rápida para que as empresas cá se instalem.
São tantas da alteração do PDM para Mas isso não depende do município. Depende da força institucional que se faça. Quem gera o Serviço Nacional de Saúde é o Ministério da Saúde. Sim, mas depende da força institucional que se faça. E neste momento não há. Foi como eu já falei no passado, quando viemos cá há cerca de 2-3 meses. O PS a nível nacional votou contra a proposta do PCP para a requalificação urgente da Nacional 103. O PS daqui não sabe sequer estar em articulação com o PS nacional. E o PST daqui exatamente igual, não defende os interesses vieirenses. E isto, defendem os seus próprios interesses, digamos assim, e os seus próprios amigos. E vamos constituindo, e isto vai-se institucionalizando e vai-se perpetuando. E Vieira é um feudo atrás de feudo, muda 4 anos para mudar, depois dizem que querem 12, às vezes é 12, outras vezes é 4. Mas no fundo, todos comem do mesmo saco. Deixe-me dizer isso, considerando que a definição da rede viária nacional é do Governo Central. Sim, não. Quer dizer, os municípios não têm poder para isso. Pois, claro, da sua rede interna, das estradas e caminhos municipais, muito bem, mas não tem a gestão. Ninguém e está não a dizer pode que tem. definir. Ninguém está a dizer que tem, mas podem fazer força institucional. Aliás, isso não tem antes das eleições. Estamos ouvindo isso desde os anos 90. Bem, mas antes das eleições, um mês antes, parecia que essa força institucional estava feita. Reuniões com o Presidente da Câmara de Montalegre, da Póvoa Lanhoso, da FAF. Porquê é que passado um mês, 2, não foi essa comitiva toda a Lisboa? Falar com o Secretariado Nacional do PS, por exemplo. Eu faço essas questões e acho que todos os vieirenses deveriam fazer. E não são feitas. Ao mesmo tempo, depois discutimos aqui a Feira do Fumeiro, se ficou caro o cantor X, o cantor Z, se a tenda ficou cara. É isto que estamos a discutir em Vieira Domingo. Nós caímos no ridículo e os problemas estruturais não se discutem. Por exemplo, em relação às minas, qual é a posição? Eu gostava de saber qual é que é a posição. Há aqui várias perguntas que eu gostava de ser feitas, gostava de ver respondidas. Porque estas perguntas que eu vou fazer é em nome de todos os vieirenses. Qual a posição da autarquia em relação às minas da Borralha? Gostava de saber. Qual é a posição? Estas perguntas ficam aqui feitas publicamente. Qual a posição do município em relação ao projeto do Hermal? Foi dito pelo Presidente aqui. Nós não sabemos. Foi dito pelo Presidente aqui a semana passada, por coincidência, e também questionado nesse sentido, que é um projeto que teve dificuldades de aprovação na CCDRN e a maioria vai procurar perceber o que se passa. Vai procurar perceber o que se passa, não vai tentar parar imediatamente aquilo, porque não há interesse. Aliás, nós sabemos que os interesses destes dois partidos, depois é que pode decidir ou não. Não é bem assim. Aquilo tem que ser parado imediatamente. E temos muitas mais outras discussões que podemos ter aqui em relação a Vieira Domingo. Aquelas empresas que se falou a nível de gestão municipal de biomassa, falou-se, nunca mais vai existir. O Centro de Saúde de Ruibens e de Roças estão lá com primeira essência física, não têm profissionais de saúde e vão continuar sem ter. A falta de autocarros vai continuar a existir. Isto não é discutido. E não parece que esteja sequer no plano de discussão da autarquia. Isso é que é triste. E acho que os vieirenses, independentemente das escolhas que fizeram, têm que ponderar bem e pensar nas escolhas que vão fazer daqui a uns anos, porque infelizmente só vamos conseguir mudar isto através do voto. Pese embora eles existam 4 anos. Mas as questões individualizadas. O Centro de Saúde, que ouvimos aqui e é conhecido, com dificuldades de funcionamento, com falta de profissionais e com atrasos, nomeadamente na marcação das consultas, o que pode e o que sugere o PCP que possa ser feito para ultrapassar essa situação? O PCP sugere que a autarquia imediatamente disponha de fundos em articulação com o Ministério da Saúde, e mesmo que não tivesse articulação com o Ministério da Saúde, para contratar e suprir falhas urgentes de médicos. Tem que ter imediatamente. Se há dinheiro para dar um seguro de saúde privado como querem dar, tem que haver para contratar médicos. Nós temos de saber qual é a prioridade. É dar dinheiro aos privados ou é dar saúde aos vieirenses? Já foi anunciado aqui, por exemplo, o estímulo aos médicos que se queiram fixar aqui. Que estímulo? É sempre redundante. Um médico, vamos lá ver, Vieira, eu falando com um amigo, chegamos a esta conclusão, deve ser dos concelhos de Vieira, do país, com mais médicos formados por habitante. Se calhar deve estar no top 5, pensando bem, em Vieira, médicos formados, que em Vieira deve existir, de Vieira Domingos, espalhados pelo país, neste momento se calhar teremos 30, 40, feitas bem as contas. Quantos casos se fixaram?
quando se falar, foram abordados diretamente pela autarquia para cá voltarem. Mas também pode acontecer por projetos pessoais. Claro, ninguém está a dizer o contrário, mas quando fala aqui... Pode... desenvolvimento profissional. Claro que sim, mas parte da autarquia cria essas condições também, de certa forma, e lutar por elas. Agora, se nós nos resignarmos a ter um centro de saúde fechado sempre e nunca existir... Ninguém vai querer ficar cá. Se nós não tivermos transportes para os filhos dos médicos, eles não querem ficar cá. Se não tivermos atividades extracurriculares para os filhos médicos, para os médicos, a cultura, acesso de estradas, de comunicação, ninguém quer ficar cá. Não é só o dinheiro, muitas vezes, que fixa as pessoas. Não é só o dinheiro. São outras circunstâncias que quem vê são olvidadas. Isto é olvidado e fala-se para dar apoios. Está bem. É como aquela das crianças querer dar um cheque família de 2.000 euros. Está bem, vamos dar um biscoito para ver se as pessoas ficam com crianças. Mas de qualquer maneira é um estímulo. É um estímulo. Esse estímulo não seria muito mais útil se criássemos creches, se criássemos transporte a pedido, estar a funcionar efetivamente, se criássemos autocarros para as crianças que frequentam o Vieira. Mas como já se ouve pedir mais creches num concelho que tem uma baixa natalidade como o de Vieira do Minho? Isso não é uma forma de fixar populações. Eu acho que é. Muitas das queridas famílias de Braga, da Póvoa de Lanhoso, da Mar, fixariam-se em Vieira do Minho se tivesse uma creche disponível. E com boas estradas. Mas em que empregos? Se não há formação de emprego em vez de... Ou criação. A criação de empregos também parte das pessoas que cá se fixem. E parte do município, acima de tudo, incentivá-la e incrementá-la. O que eu falei várias vezes, da criação de várias empresas municipais que eram necessárias, urgentes. Por exemplo, a Hermal, que já falamos disto. Uma empresa para o Hermal. Uma empresa de gestão de biomassa. A municipalização das águas. São coisas que urgem e que são necessárias e criam emprego. Por outro lado, a circunstância das estradas. As estradas, por exemplo, para muitas pessoas que trabalham em Braga, podem trabalhar e viver em Vieira. Isso não acontece porque as estradas são fracas. Isto muitas vezes depende também daquilo lá está do que a autarquia lhe oferece, que não é a chupeta. Mas essa não é uma das críticas atuais à gestão pública, quer dizer, está a falar na criação de uma empresa para a gestão do Hermal ou do projeto do Hermal, em que o município de Vieira, como outros municípios, não é apenas o município de Vieira, de ser um empregador muito, não só necessário, mas além do necessário. Nos municípios, mesmo pensando de baixa densidade populacional e, acima de tudo, com grandes recursos naturais, tem toda a potencialidade para criar empresas públicas rentáveis e que criem riqueza ao concelho. Para o Hermal, a nossa proposta era muito simples, era uma criação, e não é só para o Hermal, de gestão de turismo. E essa empresa, por exemplo, para o Hermal, faria-se um parque de campismo público, municipal, com a gestão dessa empresa. Ao mesmo tempo, criava-se um centro de competição para a canoagem. Mas é bom não esquecer a gestão da EDP. Há conselhos, claro, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada. Fazer-se contratos, uma empresa com contrato de aluguer, para cessão de espaço. Não faltam recursos cá em Vieira do Minho que podem ser utilizados a favor dos vieirenses e podem empregar vieirenses. Isto seria altamente rentável. É necessário mais um parque de campismo, até para combater o campismo selvagem que lá é feito. Regular também a fauna e a flora do Hermal, de Caniçada, da Serra da Cabreira. A Serra da Cabreira nasce biomassa, matéria vegetal, que nunca mais acaba. Esse não poderia ser utilizado para um benefício público de todos nós, em articulação com os baldios? Poderia. Agora, não há força de vontade, não há o querer. Por outra banda, eu pergunto-me, fala-se muito de políticas aqui, de politiquices. A quanto é que se concorreu do PRR? Não ouço falar. Isso é que é importante, isso é que é dinheiro. Cria riqueza. Não se ouve falar. Onde é que está a habitação social que foi prometida? Não se ouve falar. Há dinheiro para isso, mas não há vontade política. Já há, enfim, pelo menos declarações. Para 6 habitações em 4 anos. Nem que seja verdade, que eu nem acredito, mas a ser verdade não deixa de ser ridículo. Nesse aspecto, como é que o PC entende a solução da habitação para o concelho? Assim, nós sabemos que, atenção... A recuperação do edificado... É isso. Uma coisa que acontece muito em Vieira do Minho e muito nos concelhos do interior é que, se calhar, há mais fogos do que habitantes, ou próximo disso, principalmente nas freguesias circundantes, e acaba por haver muitas casas abandonadas, mas não deixam de ter proprietário.
Não vamos estarmos aqui com coisas, não deixam de proprietários. Agora, muitas que estejam em ruínas, o município poderia ver para fazer compras, transformar em habitações sociais. Por outra banda, também temos a questão do PDM e dos terrenos que são municipais. E fazer daí bairros sociais. Bairros sociais não deixa de ser uma solução e será sempre. E cá em Vieira temos 2, 3 bairros sociais que são de grande sucesso e que mostram que reduziram enormemente as desigualdades e que são bairros que se vê bem e que estão integrados na paisagem e na vida cotidiana dos vieirenses e não deixam de ter vieirenses muito bons e acho que deve-se valorizar e continuar a apostar nos bairros sociais. Por outro lado, e não existindo dinheiro, por exemplo, público, e existindo terrenos, como já falamos até nas nossas propostas na altura, um sistema de permutas. Permitir que o privado construísse um prédio, por exemplo, e destinar 4, 5 fogos à habitação social. Não faltam ideias, agora, e não faltam propostas. Não é assim uma coisa semelhante a PPRs? Claro que é o PPR, também é por isso que existe, só quem vê não soube candidaturas a PPRs. Para haver candidaturas a PPRs temos de ter os mecanismos necessários, temos de ter as condições criadas para isso, temos de ter os técnicos, acima de tudo os técnicos preparados para concorrer aos fundos PPR. Do PRR, não é não sei, não posso ser pessoas que não estejam preparadas. Isto exige conhecimento técnico. Se não tem que ser contratado esse conhecimento técnico, porque estamos a desperdiçar milhões que poderiam ser úteis. De qualquer maneira, segundo o que nós vamos percebendo aqui com as conversas com responsáveis autárquicos, isso o município já o tem, não de agora. Técnicos para exatamente técnicos, pelo que eu ouvi dizer, técnicos não faltam e não faltam chefes de técnicos e chefes de chefes. Por isso, isto em Vieira é muito pródigo, mas depois os problemas técnicos não são resolvidos, apesar dos técnicos que temos. Isso é que também não deixa de ser ambíguo e mostra muito o conselho que temos. Nós precisamos de mais operacionais também e pessoas que vejam aquilo que é necessário no terreno e muitas vezes os problemas são evidentes, mas e não são sequer identificados, ou são identificados, fazem de conta que não estão identificados para taparem com uma peneira. E isto temos que mudar, Cambiar. Ainda 2 referências, estamos aproximados do final do tempo deste programa, é a questão ligada ao desenvolvimento do Conselho, nomeadamente à fixação de indústrias. Já vimos uma e já referiu uma dos handicaps, das dificuldades, que é a acessibilidade, que não é amiga da fixação, não atrai a indústria para aqui, mas também a agricultura. Claro, a agricultura é fundamental, mas à parte, a acessibilidade é má, mas Vieira, e principalmente o Parque Industrial de Pepim, está a 30 km de Braga, não está a 300, nem está a 200, está a 30 km. Existem muitas outras atenuantes e que se podem ser implementadas para as empresas cá se fixarem. E eu sou comunista, mas tenho toda a vontade de dizê-lo. Uma redução de impostos para as empresas cá se fixem e criem emprego, por exemplo. Isto é essencial. Um aumento do parque industrial, lá está, com uma atualização do PDM. E isenção, por exemplo, de rendas em terrenos camarários durante 4, 5 anos. Mas isto já estava no nosso programa, que foi apresentado na altura, e continuará a estar. Não obstante, estamos a falar da agricultura. E na agricultura é aquilo que nós estamos a falar. São parcos os recursos dos produtores, nomeadamente da pecuária, e a agricultura cai de minifúndio, por isso cá acaba-se por fundar muito mais na pecuária. E a pecuária, neste momento, acaba por ser um mercado quase que quem trabalha na pecuária trabalha quase por pena, porque neste momento o produtor está abandonado, digamos assim, não só. Aqui a crítica é mais que a autarquia, é mais uma crítica nacional, porque nós sabemos bem e também uma crítica aos próprios muitos, incluo muita gente conhecida, também porque não há uma organização que às vezes deveria existir, mas é também do município, porque deviam estar mais organizados a nível de cooperativas. Porque o que se passa é que o produtor não consegue criar lucro, renda, para que consiga viver, depende muito de subsídios, e mesmo esses subsídios são parcos. E é por isso que as pessoas tendem a abandonar a agricultura, mas parte do município, e na altura também propusemos isso, a criação de um gabinete ao agricultor para a aprovação de projetos
porque não há razão porque é que não existe cá em Vieira, e deveria existir um gabinete para o agricultor, para ajudar para que os agricultores saibam aquilo que têm direito, concorrer a projetos e concorrerem também a subsídios e apoios que possam advir até de tempestades. E por outro lado, só reforçar a cooperativa. Acho que a cooperativa é fundamental para a Vieira do Minho. Agora, o seu modo de operar atualmente, o seu modo de organização tem que ser repensado para que todos os produtores de Vieira do Minho sejam cá integrados e possam vender os seus produtos através de lá. Para concluir, uma pergunta para uma resposta breve com duas saídas. Que futuro para Vieira do Minho e para o Conselho na perspectiva do PCP? Otimismo ou pessimismo? Apesar de tudo, nós somos otimistas. Acreditamos que Vieira tem todo o potencial. Porque também lá está muito bem localizado e pode ser por vontade ou não por vontade do município, vão existir reformas mais tarde ou mais cedo estruturais que vão pôr Vieira no centro, digamos, do país. E acho que, nesta altura, tem que estar o povo vieirense também para abrir as portas ao PCP, porque é nesse momento que é imprescindível. E começa a ser, porque nós notamos que o próprio Conselho de Vieira do Minho e até a população tem aumentado nos últimos 4 anos, até na vila, precisa de uma força como o Partido Comunista para ancorar os seus desejos, e neste momento não se podem rever os vieirenses naquilo que estão a ser representados, tanto a nível autárquico como a nível de freguesias. Muito obrigado, concluímos aqui o nosso tempo, mais a terceira das forças políticas com a representação e organização no Conselho, depois do CDS e do Chega, desta vez o PCP, com a presença do representante da Conselheira Cristóvão Costa Carvalho, a quem mais uma vez agradeço a presença aqui. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Daqui, a região em foco.